Fala pessoal do terceiro ano, bom dia, tudo bem? E aí galera? Galera, vamos lá? Capítulo 29, todo mundo com a apostilinha na mão. Esse vídeo hoje não vai ficar muito longo não, tá? A gente vai ver aí algumas coisas da crise, algumas coisas aí, deve ficar em torno de uns 20 minutos aí, beleza? Depois tem os exercícios e tal, vamos seguindo aí a nossa matéria, tá? Enquanto a gente vai se organizando, vamos ouvir a nossa fala. Isso aí, galera. O negócio é o seguinte. Pessoal, nós vamos ver aqui, ainda continuando aquela questão da União Europeia, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da crise na Europa, tá? A crise, os efeitos tal, eu quis chegar nas atividades e parar, tá bom? Para a gente poder, na próxima aula termina esse conteúdo, tá? Na próxima semana, e depois nós temos 2 semanas para fazer o conteúdo da última apostila, tá bom? Da apostila 30, antes da gente chegar na nossa prova. Gente, vamos falar sobre a recuperação da Europa, o problema da recuperação. Mas antes, o texto ele começa falando o seguinte, ele vai falar da crise imobiliária nos Estados Unidos. Eu acho que eu já até comentei crise imobiliária com vocês, né? Da questão das hipotecas, que os caras foram hipotecando a casa várias vezes, foram pegando dinheiro, chegou uma hora que a dívida valia mais do que a casa. Então eu devia 10 milhões, minha casa valia 1. Quando o banco vinha me encher o saco, eu falava, faz o seguinte... Pega a casa. A hipoteca estava em nome da casa, eu perdi a casa, mas ficava com 10 milhões no banco. Então foi um sistema que foi fraudado nos Estados Unidos, tá? Só que um monte de gente comprou esse sistema. Um monte de gente investiu ações no sistema imobiliário americano, porque era um sistema que estava crescendo, que estava emprestando dinheiro, que estava crescendo, mas era uma bolha. Quando essa bolha estourou, as pessoas ficaram sem o dinheiro, porque eu tinha investido milhões, os milhões não existiam, os milhões não vieram e a gente perdeu o dinheiro. E aí, galera, um monte de empresa quebrou, um monte de empresa vai sentir o efeito dessa questão financeira americana. E essas empresas, o que elas fizeram? Elas retraíram, elas pararam de investir, elas tiraram as suas economias de algumas bolsas de valores, de alguns lugares do mundo, principalmente quem sofre? Os países que têm menos estabilidade econômica. O país que tem uma estabilidade econômica menor, ele acaba sofrendo mais com essa situação. Tá? E o dinheiro acaba saindo das bolsas de valores, o investimento some do país. E aí o país entra em crise. Porque não tem dinheiro, o dinheiro não está circulando, as empresas param de investir, para de chegar investimento, o país para de crescer, tá? E a Europa também sentiu isso. A Europa também. Porque na Europa, apesar de ser um continente um pouco mais forte, nós temos países que são mais frágeis, tá? Grécia, Portugal é muito frágil. Portugal, apesar de ser um país bem organizadinho, tal, pá, Portugal é muito frágil economicamente. Eu acho até que Portugal é mais frágil economicamente que o Brasil e o Uruguai, por exemplo. Tá? Ele é muito frágil, porque ele quer ter um padrão alto, mas ele não tem essa condição, ele não tem uma indústria forte, ele não tem um campo tão forte, tá? Ele não tem uma economia forte, então ele acaba sofrendo. Cada crise que tem, Portugal, até a Espanha, que é um país um pouco mais organizado, sofre. Tá bom? Então o texto ele está falando o quê? Desse caminho de recuperação, do que aconteceu com essa crise. Tá bom? Então ele fala, ó, da crise que foi iniciada nos Estados Unidos, tal, na questão imobiliária, né? Ela prejudicou principalmente o setor financeiro, automobilístico e as transnacionais. O que é uma transnacional multifacetada? É uma empresa que tem muitas coisas, tá? Ela age em várias coisas. Ela constrói carro, ela constrói avião, ela constrói televisão, ela tem várias funções, tá bom? A Yamaha, por exemplo, é uma empresa que tem várias funções aí, tá? E aí, galera, os bancos, quando quebra banco, quebra todo mundo, tá? Quebra todo mundo. E aí essa questão, eu já falei logo no começo, né? Ó, os países europeus, alguns precisaram de dinheiro, tá? Quem? Portugal, Irlanda, Itália, Espanha, até a Alemanha, tá? São países aí que acabaram tendo que contrair empréstimo. Reino Unido, a Inglaterra para pegar empréstimo é bruto, hein? Inglaterra é um país forte. Inglaterra e Alemanha são fortíssimos, tá? Mas o pior de todos foi a Grécia.
A Grécia é o que sofreu mais com essa situação, tá? Por quê? Porque a Grécia tinha uma economia que estava um pouco mais abaixo das outras. E aí, olha o que aconteceu. O texto ele fala um pouquinho sobre essa questão do governo grego, tá? Em 2010, os caras da Grécia pegam um empréstimo. Eles vão lá e pegam um empréstimo do FMI de 110 bilhões para se recuperar, tá? Só que o FMI, galera, quando ele empresta dinheiro para você, você tem que vender a alma pro cara. O FMI ele fala, tá bom, eu vou te emprestar dinheiro, mas por que você tá quebrado? Aí ele fala, ó, eu tô quebrado porque eu devo mais do que eu tenho para arrecadar. Gente, quando a Grécia, só para vocês terem uma ideia, a dívida do governo era maior do que o PIB que o país tinha. Então, ela devia, tipo, ela ia produzir num ano 12 bilhões. Esse é um exemplo, tá, gente? Os números são diferentes. Ela ia produzir 12 milhões, ela devia 15. Então, se ela produzisse um ano inteiro, ela não conseguiria pagar a dívida interna do país. Ela não conseguiria juntar dinheiro para pagar os seus gastos, tá? E aí, o FMI fala, tá bom, eu vou te emprestar. Eu te empresto 110 milhões, mas você precisa resolver sua dívida. Gente, quando você tem que resolver sua dívida, você tem que cortar gastos. Quais são os principais gastos do governo? Primeiro gasto fundamental do governo, galera, aposentadoria. Então eu já falo, ó, corta a aposentadoria do povo. Então o povo vai trabalhar mais 5 anos, vai contribuir mais 20, aumenta a taxa de contribuição. Para quê? Para você arrecadar mais dinheiro, parar de pagar, para sobrar dinheiro nos caixas do governo. Então, quando o FMI, a série de medidas do FMI é a mesma para todos os lugares do mundo, tá? Corte de aposentadoria, redução de funcionário público, então diminui os funcionários do governo. Você não tem dinheiro para pagar, como é que você quer ter funcionário? Então é assim, corta a aposentadoria, diminui os funcionários públicos, corta concurso, que eu te empresto dinheiro. Aí, o que acontece? São medidas duras, são medidas austeras. E esses cortes, olha só, ele fala aqui, ó, corte no sistema de aposentadoria, demissão de funcionário público, aumento de impostos, porque o governo tem que arrecadar mais. E aí, essas medidas acabam gerando a revolta da população. A população vai se revoltando. A população vai ficando nervosa, certo? E aí o FMI vai, não, tem que fazer. E aí os caras fazem. Para pegar o dinheiro, os caras fazem essas mudanças, tá? E o povo acaba sofrendo. Quem sofre, galera, é o povo no final. Tá? É a população. A população acaba sofrendo demais. E aí vai gerando uma revolta. Vai gerando uma revolta, vai gerando uma revolta, vai gerando uma insatisfação popular. Essa insatisfação popular, o que acontece? Vai refletir nas eleições, tá? Então, na Grécia, o que aconteceu? Ah, outra coisa. Aí teve o empréstimo de 2010. Em 2012, a Grécia pega mais 130 milhões, porque ela não conseguiu sair da crise. Então ela pegou 110 milhões em 2010, 110 bilhões em 2010 e 130 bilhões em 2012. E o FMI arrochando, não, tem que aumentar mais impostos, tem que fazer mais coisas. Então o país ele entra numa crise, tá? Vai aumentando a quantidade de desempregados, porque mandou muito funcionário público embora. Os sistemas públicos não funcionam, porque falta funcionário, os impostos estão caros, as empresas estão pagando mais impostos, as empresas param de produzir, vai gerando desemprego, o negócio vai virando uma bolha, tá? Se o país não tem uma estrutura forte para se reorganizar, iniciar e começar tudo de novo, o negócio não vai para frente, certo? E aí gerou um problema. O quadro social em crise, aquela crise, todas as eleições de 2015, o que vai acontecer? Vai ganhar um partido de esquerda. Porque o partido de esquerda, ele tá falando ali, não, eu não vou fazer isso, eu vou mudar isso, eu vou ir contra o FMI, eu vou voltar à aposentadoria, eu vou contratar funcionário, eu não vou fazer o que esses caras mandam. O cara da esquerda tá no discurso dele. Ele tá naquele discurso que eu sou maravilhoso, eu vou resolver o problema. Eu vou investir no social, eu vou investir na população, eu vou mudar tudo. Só, galera, que quando o cara entra no poder, ele não tem dinheiro para fazer. Então ele faz uma série de promessas, ele critica o governo. É sempre, quando eu falo esquerda, povo, eu tô falando da oposição, tá? Hoje no mundo você tem o seguinte, você tem situação e oposição. Situação é o cara que tá no governo e oposição é o cara que tá fora.
Então, o Bolsonaro, quando ele estava fora aqui, vamos falar do Bozo. O Bozo, quando ele estava fora do governo brasileiro, não, porque eu vou fazer, porque eu vou resolver, porque eu vou acabar com isso. Blá, 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 blá. Quando o cara tá lá, ele tem que negociar, não tem jeito. Eu não vou negociar com os deputados, eu não vou dar cargo, eu não vou. Olha lá, tá dando cargo pra todo mundo. Tá dando cargo pro Centrão, tá? Porque ele precisa aprovar as leis, ele precisa aprovar as medidas, o sistema requer. Tá? E agora a esquerda tá falando, não, porque eu vou fazer, porque eu vou fazer. Só que a esquerda teve no poder aqui no Brasil há muito tempo e também não fez. Então, na verdade, é um sistema difícil da gente quebrar. Tá? É um sistema difícil, o sistema político é difícil de se resolver. E aí, o que aconteceu? A esquerda ganhou na Grécia. Só que ganhou, conseguiu fazer as reformas? Não conseguiu fazer as reformas. Tá? Não conseguiu. E aí, olha só o que aconteceu. O primeiro-ministro foi alvo de pressão, porque ele prometeu, não fez. Com 7 meses de mandato, ele renunciou. Tá? O Bozo aqui tá aguentando mais. O Bozo, mas olha a pressão que ele tá sofrendo. O Bozo aqui nosso tá aguentando mais. Tá? Galera, ele teve que renunciar. E aí, teve novas eleições. O partido de esquerda ganhou de novo. Tá? Ganhou de novo, recuperou o cargo e conseguiu ganhar de novo, mesmo o cara não tendo feito as reformas. Mas aí tá lá. Esse é o problema da Grécia, tá? Então, essas reformas, elas podem gerar esses problemas, tá? Esses problemas econômicos, eles podem gerar esse caminho. As pessoas tenderem a ir para o lado da esquerda, para o lado da oposição. Só que o texto fala que o que acontece? Depois nós vamos chegar mais para baixo. Tá? Vamos passar essa aqui, depois eu chego na outra situação que pode acontecer. Bom, nós vamos ter também alguns problemas na crise aí, alguns problemas na Europa. Tá? Existe uma grande desigualdade e a exclusão de algumas coisas. Um dos outros problemas que a Europa tem sofrido, além da questão da crise econômica, além dessa questão aí do endividamento, dessa questão financeira, dessa questão do dinheiro do FMI, outro problema na Europa é a questão do desemprego, tá? O desemprego tá terrível, certo? E isso, tá? O desemprego, ele fala aqui que ele é muito forte entre os jovens, tá? É um problema muito grave, não só no Brasil, certo? Na Europa também tá tendo esse problema. Então, olha os níveis de desemprego em alguns países, as taxas de desemprego, tá? Países, por exemplo, a Noruega, com taxas altas de desemprego, tá? Com taxas altas de desemprego. E isso tem afetado a população. Vai acabar afetando a população aí, tá? Gente, esse desemprego, ele vai fazer com que a população comece também a se revoltar, tá? Comece também a se revoltar. Então, olha só, aqui tem as taxas de desemprego, ó, entre 2005 a 2016. Tá? A gente vai ver que tem países aí, ó, o livro de vocês acho que é melhor que o meu, mas Grécia, Espanha, olha como é a situação, ó, Portugal, ó, tá vendo? São os países sempre com maior problema, ó. Os países de economia mais frágil é o que vão apresentar os problemas mais elevados, tá? E vocês vão ver que, tipo, a Alemanha tá ali na dela, com taxas mais tranquilas. Reino Unido também estão sempre ali mais tranquilo, tá? E aqui ele mostra ó, o desemprego entre os mais jovens, tá? Desemprego entre os jovens, ó. Olha em 2012 aqui, ó, Portugal, ó, Espanha, de novo, Grécia, tá? Alemanha, você sempre vê que a Alemanha tá aqui, ó a Alemanha, que delícia. Por isso que eu gosto da Alemanha. Ah, meu Deus do céu. Galerinha, essa crise vai gerar aí o nosso último tema da aula de hoje. Alguns vão votar na esquerda, outros vão votar na direita. Por quê? Toda vez que você tem uma crise, toda vez que você tem um problema, que um regime não deu certo, o pêndulo tende a ir para o outro lado. Eu acho que eu já até comentei com vocês isso em sala, tá? O mundo, ele teve, ó, quando ele saiu das ditaduras, das guerras, o mundo foi pro discurso do lado esquerdo. Foi todo mundo para a esquerda. Não sei se aí tá esquerda ou direita, né? O mundo foi para cá. Todo mundo para a esquerda. Ganhou esquerda na França, ganhou esquerda na Espanha, esquerda em Portugal, esquerda no Brasil, esquerda no mundo inteiro. Quando a gente saiu das ditaduras, o mundo foi caindo para a esquerda. Aí a esquerda não deu jeito, não conseguiu resolver os problemas. Aí o mundo saiu da esquerda e foi para extrema direita. Agora nós estamos na onda da extrema direita. Pode olhar.
A extrema-direita. A extrema-direita assumiu o poder nos Estados Unidos, a extrema-direita assumiu o poder no Brasil. Olha os caras falando aí, os discursos que estão falando. Hoje nós estamos aqui no Brasil no discurso da extrema-direita. Tá? Fechamento do Congresso, militares no poder, percebe? É esse o discurso. Tá? E aí, no mundo, essa onda do discurso de extrema-direita está crescendo a cada dia. Então, cada vez mais, essa galera está aumentando, o seu discurso está crescendo, o seu discurso está ganhando poder. E aí, em alguns países, a extrema-direita já tá assumindo poder. Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha, a extrema-direita, que é o grupo que foi liderado pelo Hitler, tá? Esses caras, eles não tinham, depois das barbaridades que descobriram que o Hitler tinha feito, esse grupo tinha praticamente sumido da Alemanha. Ninguém falava neles. Nas últimas eleições, os caras tiveram 28% dos votos. Percebe? Então, já começou em países que não se falava mais que esses caras existiam. E esses caras, quais são as ideias deles? Tá? Quais são as ideias deles? Deixa eu pegar algumas coisas do texto só pra gente... Primeira coisa, tá? Primeira coisa, são conservadores e eles vêm com aquelas ideias de xenofobia, de racismo, tá? Discurso ultranacionalista. O que é o discurso ultranacionalista, galera? É aquele discurso que fala o seguinte, ó, o país é nosso, só vale o nosso povo. Então, eles começam aquela coisa assim, ó, os imigrantes não servem, os imigrantes atrapalham, os imigrantes estão roubando nossos empregos. Então o desemprego no nosso país está grande por causa dos imigrantes, não aos imigrantes, fora os imigrantes. E aí começa a gerar esse sentimento de xenofobia e de racismo contra os imigrantes, contra as pessoas que estão chegando para viver no país. Percebem? Então essas coisas vão gerar esses problemas. E esse discurso cada vez mais vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. Esses caras vão ganhando voz, vão ganhando voto na mídia. E as pessoas que às vezes têm aquele sentimento interno nela, acabam apoiando. E aí vai apoiando, eu acho. Meu, porque você tem uma galera que pensa e uma galera que vai no que a maioria tá dizendo, né? E aí vai gerando esse tipo de problema. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, os discursos começam a gerar em torno dos direitos, da defesa dos direitos nacionais, do fortalecimento da economia, da rejeição e o alinhamento com instituições, organizações supranacionais, como blocos econômicos. Então eu começo a rejeitar. Não, a União Europeia, olha o que aconteceu na Inglaterra. A União Europeia não presta, sai da União Europeia. Percebe? Começa a ter uma onda de não união, de separação. Meu país é o meu país, vamos fortalecer a economia do nosso país, vamos trabalhar no nosso país, vamos crescer o nosso país, o nosso povo, quem é de fora não serve. E esse discurso vai ganhando força. Esse discurso vai ganhando força. E, gente, quando você tem uma entrada de imigrantes muito forte no seu país, ele gera problemas, sim, a gente não pode negar isso. Tá? Mas eu também não posso, são seres humanos, eu não posso obrigar essas pessoas a saírem do meu país da noite para o dia. Tá? O Brasil teve problemas aí também com a chegada de imigrantes. Tá? A chegada de imigrantes na Venezuela, lá em Pacaraima, está gerando sérios problemas. A cidade que tinha 2.000 habitantes recebeu 3.000 imigrantes. E agora, como é que eu vivo com 5.000 imigrantes? Com 5.000 pessoas? Para dar emprego, saúde, educação para todo mundo? Ela gera um problema, mas os governos eles têm que aprender a conviver com essa população. E isso é um problema mundial hoje. Tá? Por que as pessoas se preocuparam tanto com a Grécia na Europa? Porque se o país entra em crise, o cara pega a malinha dele e vai morar em Portugal, vai morar na Espanha, vai morar na França. Dali a pouco tem um monte de grego morando na França. E aí começa a ter problema com a população local, porque os gregos começam a tomar conta de alguns empregos que os franceses também não querem. Mas aí depois eles começam a reclamar. Tá faltando emprego. E aí começa a gerar uma série de problemas. Tá? E o discurso da extrema-direita, ele fala aqui, ó, vai ganhando força, tá? E vai colocando as questões nacionais, as questões do país, acima das questões humanitárias. Esse é o problema maior. Olha, o meu país é mais importante do que o ser humano, então vamos expulsar todos os imigrantes, vamos prender, vamos tirar, vamos detonar, entendeu? E aí eu esqueço que ali também tem um ser humano, ali também tem uma pessoa, e aí nós vamos gerando problemas em cima de problemas, tá bom? Então,
vai gerando. Olha só para vocês terem uma ideia, ó. As Nações Unidas falou que 700 mil pessoas entraram na Europa em 2014. E 2 milhões e 700 pessoas, 2 milhões e 700 mil pessoas entraram em 2015. Essas pessoas, geralmente, tá, elas vêm ali pelo mar Mediterrâneo e elas vêm fugindo de países como a Síria, Afeganistão, Eritreia, países muçulmanos, países que têm problema, que o Estado Islâmico está coagindo essas pessoas, está fazendo essas pessoas sofrerem. Então essas pessoas estão buscando uma nova condição de vida, tá? E elas fogem, elas são os refugiados. E nessa fuga, elas chegam na Europa, tá? Muitas vezes assim, ó, de botes, de barcos, tá? E essas pessoas que vão ser mal recebidas nesses países. Belezinha? Galera, hoje a aula tá um pouquinho menor, tá? Nós já vamos até encerrar por aqui, acho que não deu nem 20 minutos aí, se der vai dar 20 minutos e um pouquinho. Então nós vamos encerrar essa nossa aula de hoje, tá? Temos atividades. Pessoal, eu não vou passar aquelas atividades no Class. Alguns alunos estão reclamando comigo que não estão dando conta de fazer o livro e fazer o Class. Então nós vamos fazer o seguinte, hoje vai entrar o vídeo, certo? Quando terminar o vídeo, nós vamos para essas atividades do livro. Vocês vão fazer ela, deixa no livro bonitinho, para vocês tirarem as dúvidas, tal. Se tiver alguma pergunta, me chama, eu tô aqui ligadinho na aula, tá bom? Vai me chamando, a gente vai tratando, vai fazendo e vai conversando, certo? Terminou, beleza. Na próxima aula nossa, acho que é sexta-feira na nossa próxima aula, aí eu vou colocar perguntas no Class. Tá? Eu vou pôr aquela planilhinha de perguntas para vocês responderem ali no Class, e é isso a nossa matéria da semana, tá bom? A gente vai dar conta desse tema aqui, desse conteúdo aqui. E aí na próxima aula, a gente vai pegar então aí da página 23 para encerrar esse conteúdo, tá? Dessa nossa matéria. Aí nós vamos ter depois mais 2 aulas para encerrar o conteúdo da apostila 30, antes da gente chegar na nossa prova. Beleza, galera? Pessoal, grande abraço para vocês. Grifem bonitinho aí no livro, façam as anotações, chamem aí no privado, tirem as dúvidas, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana e fiquem com Deus, tá?